Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um desafio literário que eu fiz esse ano, que é ler livros de um gênero que eu quase não leio. Bom, eu resolvi para esse desafio ler 2 livros de thriller ou similares, suspense psicológico, enfim. Eu resolvi fazer esse desafio porque eu estava querendo diversificar minhas leituras, percorrer diferentes gêneros, saber o que tem sido publicado. Só que eu acho que eu não fui muito feliz nas minhas escolhas. Mas isso também não significa que eu vou desistir de ler thriller, muito pelo contrário, eu vou continuar buscando livros desse gênero até encontrar um que funcione para mim, até encontrar um que realmente eu tenha gostado. E assim, uma grande vantagem de ler thriller é que ele não deixa a gente entrar na ressaca literária. Inclusive, esse é um dos motivos que eu gosto de pegar thriller para ler, porque geralmente são livros que têm uma escrita mais leve, tem um ritmo dinâmico, é uma leitura mais fluida. É um tipo de livro que eu costumo devorar em poucos dias. Ou seja, é aquele tipo de livro que não dá vontade de largar enquanto eu não descobrir quem é o assassino ou saber o desfecho, né? Como será o desfecho daquela história ou desvendar todo aquele mistério. Bom, eu já falei aqui que essas 2 experiências para mim não foram positivas, né? Eu acabei não tendo uma boa experiência com essas leituras, mas falando dos pontos positivos desses 2 livros que eu li, no caso, foram exatamente esses, né? Porque foi uma leitura rápida por conta do ritmo e todos eles eu li até o final, porque como eu já tinha começado, eu precisava saber como aquela história iria terminar. Bom, mas vamos para os livros que eu li desse desafio. O primeiro livro que eu li desse gênero foi O Retiro, e ele está classificado como livro de thriller de mistério, crime, suspense, e tem pontuação 3.6, tanto no Scoob quanto no Goodreads. E levando em consideração a minha avaliação e a minha experiência de leitura, para esse livro eu dei 2. Ou seja, um livro que eu considero de fraco para regular. Tem outro livro dela que falam que é melhor, que é O Sanatório, que eu tinha aqui em casa, só que eu já fiz doação desse livro, porque não faz sentido ter esse livro físico aqui na minha estante, já que eu não gostei do estilo. Mas caso eu decida ler futuramente, eu vou ler no Kindle. Bom, e como eu falei, esse livro ele tem um ritmo dinâmico e ele me prendeu até o final. Eu confesso para vocês também que ele me prendeu mais pela curiosidade do que por qualquer outra coisa, pela história em si. Acho que dificilmente eu vou abandonar um livro onde eu preciso descobrir quem é o assassino ou enquanto todo aquele mistério ele não for desvendado. Minha curiosidade simplesmente não deixa eu abandonar esse tipo de livro. Para isso acontecer, realmente o livro ele tem que ser, além de muito ruim, ele tem que ser lento, irritante e esgotar totalmente a minha paciência, e não foi o caso de nenhum desses 2 livros. Isso também não é algo que eu quero encontrar num livro de thriller, né? Muito pelo contrário, né? Quando eu vou pegar um livro de thriller para ler, eu simplesmente quero devorar aquela leitura. Então, nesse aspecto, foi uma leitura que eu terminei em 2 dias. E olha que esse livro, ele tem um pouco mais de 400 páginas, que, por sinal, eu achei um livro muito grande, muito extenso, com excessos. Na minha opinião, ele poderia ter sido resolvido, desenrolado no máximo em 250 páginas. Mas como eu falei, esse é um tipo de livro que não deixa a gente cair em ressaca literária, inclusive esse também foi um dos motivos que eu peguei o Retiro para ler. Eu não estava conseguindo me concentrar nas leituras, dar continuidade, eu não estava conseguindo finalizar um único livro, então eu precisava de uma engrenagem, de um empurrãozinho para poder não perder o ritmo de leitura, porque eu queria continuar lendo. Então para mim foi uma leitura que me ajudou bastante nesse sentido, porque logo depois dele eu consegui retomar as minhas outras leituras. Um outro ponto positivo é a ambientação. Eu achei o lugar onde é que as situações elas acontecem bem sombrio, e eu gosto também da ideia da história se passar numa ilha. A autora aqui, ela constrói uma atmosfera ameaçadora, o que eu achei perfeito para um bom mistério. E a ilha aqui, ela tem um passado sombrio, com crimes. Tem aqui também um serial killer que no passado matou vários adolescentes. E aqui ela vai ligar esses elementos do passado com as histórias dos personagens atuais que estão ali visitando a ilha, estão nesse retiro. Ou seja, eu achei que esse livro, ele tinha todos os elementos para a construção de uma história impressionante. Coisas incríveis poderiam ter sido feitas a partir desses elementos. Mas a execução, ela não funcionou para mim. E aí a gente entra nos aspectos negativos da minha experiência de leitura. Mas antes eu espero que ninguém se sinta ofendido com isso, porque
não é a minha intenção. A minha experiência, ela está relacionada com as minhas vivências, com os meus gostos pessoais. Então, se você gosta desse gênero, ou especificamente, se você gosta desse livro, da autora, minha indicação é sempre que leiam para poder tirar suas próprias conclusões. Mas, por outro lado, eu quero ter aqui a liberdade de falar sobre as minhas experiências, tanto experiências boas como ruins. Então, para mim é muito melhor, muito mais confortável, muito mais fácil falar de livros que eu gostei, mas eu quero falar de todas as experiências. Então, leve sempre isso em consideração. Eu falo a partir das minhas experiências pessoais, não falo nada tecnicamente por aqui, até mesmo porque eu não sou da área e nem tenho a intenção disso. Bom, então vamos lá. O que mais me pegou nesse livro, né, para não ter gostado, foram as pontas soltas. A sensação que eu tive enquanto eu estava lendo é que ela se perdeu ali na própria história que ela estava querendo contar. Inclusive, eu fui me perdendo junto com ela. Isso foi algo que me impressionou muito. Eu ficava me perguntando se aquele livro ele não passou por uma revisão, porque realmente quando a gente escreve, a gente às vezes perde o olhar de uma determinada construção que a gente está fazendo ali. Tem sempre uma outra pessoa que vem para poder fazer esses ajustes, fazer essas amarras. E quando eu percebi essas pontas soltas em vários momentos aqui, eu realmente fiquei bem surpresa. E isso compromete o desenvolvimento da história, que para mim ela precisa fazer sentido. Ela precisa fazer sentido não dentro da minha realidade ou dentro da minha lógica, mas dentro daquilo que os personagens estão vivenciando. Eu achei que ela ficou muito perdida nas saídas das situações que ela criava ali para os personagens e acabou forçando algumas situações para poder encontrar essas saídas, encontrar essas resoluções e que para mim elas não fechavam, não faziam sentido. E como eu falei, as pontas elas ficaram soltas e nesse sentido eu achei a escrita bem ruim. Além disso, eu achei que nessa história os personagens bem superficiais. Não que eu esperasse aqui um personagem super complexo, com profundidade ou densidade psicológica, até mesmo porque eu sei que essa não é a proposta do livro, mas ela não desenvolveu os personagens mesmo ali na sua superfície. Eram tantos personagens que ela não conseguia desenvolver todos eles. Então, para mim, ela não desenvolveu bem o suficiente para que o leitor pudesse se conectar com o que acontecia com esses personagens. E com relação ao final, eu também não gostei. Eu li assim com aquele embrulho no estômago, tanto por ser clichê, não só pelo clichê em si, mas pela questão mirabolante. Eu achei realmente que foi uma escolha muito ruim. Enfim, infelizmente não foi um livro que funcionou pra mim e claro que quando eu comprei esse livro eu achei que eu fosse gostar, mas me diz aí se você já leu esse livro, se você já leu algum livro da autora, se você gostou. E se você gosta de livros de thriller, deixa aqui uma indicação para que eu possa continuar essa minha busca e assim encontrar os livros de thriller favoritos. Bom, o segundo livro que eu li foi A Empregada, de Freida McFadden. Esse livro ele está fazendo um hype lá fora e acho que aqui também. Acredito que o pessoal que gosta de thriller tem gostado dessa leitura, até mesmo porque na avaliação do Goodreads ele está com 4.35 e no Scoob ele está com 4.4, o que significa que a maioria dos leitores estão gostando, estão aproveitando a leitura. E na minha avaliação, considerando a minha experiência, eu dei 2,5. Achei uma leitura ali entre regular, mas ainda achei fraca, a história ela não me convenceu nem um pouco, quer dizer, nem a história e nem os personagens me convenceram ali, mas em caso específico. Eles não me convenceram na sua própria existência quanto personagens e quanto situações criadas em que eles estavam ali inseridos. E aqui eu achei bem interessante porque dentro daquilo que o livro ele se propõe, e quando eu penso na forma, eu acho que ela desenvolveu bem a escrita. Apesar de achar a história fraca, ela conseguiu aqui amarrar todos os pontos. A princípio, quando eu li, o livro está dividido em 3 partes. Quando eu li a primeira parte, eu achei que ela iria deixar pontas soltas, assim como eu tive a mesma experiência no Retiro. Tinha certeza que as coisas estavam sem sentido, estavam soltas, mas ela me surpreendeu, porque quando eu estava finalizando a segunda parte do livro, né, são 3 partes, como eu falei, ela já foi amarrando. Então, aquilo que eu achava mirabolante, aquilo que eu achava sem sentido, dentro ali da história, apesar de achar
fraca a história, ela conseguia conectar tudo, conseguia amarrar tudo, não deixou nenhuma ponta solta. Então, assim, com relação à escrita, né, nesses aspectos, eu achei bem positivo. Eu fiquei surpresa, porque eu já estava achando, né, como eu falei, que seria mais um livro sem sentido. Isso foi algo que me surpreendeu, porque realmente, para ela conseguir fechar esses pontos, ela prestou bem atenção, que eram coisas bem sutis aqui na história. Uma outra coisa que me surpreendeu foi a virada aqui na história. Eu não esperava mesmo. E é muito complicado falar em thriller, porque qualquer coisa que você falar, você entrega a história. Tem umas coisas assim que eu achei um tanto absurdas, né? Por exemplo, a gente tem aqui a empregada que ela vai se candidatar a esse emprego. Eu confundo a Nina com a Millie. Se eu não me engano, a candidata a empregada é a Millie. Então a Millie aqui, ela vai se candidatar ao emprego, né, como empregada doméstica nessa casa. Uma coisa assim que eu achei um tanto estranha, mas tudo bem, é uma questão do enredo, é que a Millie, ela tem antecedentes criminais, ela já foi presa por algo que aconteceu no passado. Se eu não me engano, ela está em condicional. Só que quando ela saiu da prisão, ela até morava em um outro lugar, ela tinha um outro emprego, só que ela acabou sendo demitida, e o livro aqui vai contar aqui as motivações. Ela não tinha um lugar onde ficar, ela estava morando não sei quanto tempo dentro do carro. Então, assim, achei ali um tanto estranho, só que ok, está dentro da realidade ali daquela personagem, beleza. Também achei, assim, algumas outras situações um tanto mirabolantes. Você tem ali o jardineiro que trabalha, né, na casa desses patrões, e ele é italiano, e a princípio aqui a história vende pra gente que ele não sabe nada de inglês, ou seja, ele saiu da Itália, ele foi procurar um emprego, como que ele passou por uma entrevista, como que ele conseguiu se desenrolar ali, mas as situações ali dentro da casa, ele não falava nada de inglês, que ele não conseguia entender nada o que se passava ali naquela casa, pelo menos ali verbalmente, né? Mas ele conseguia entender através das situações que ele testemunhava, que ele vivenciava. Enfim, eu acho que forçou uma situação para que ele fosse ali um agente neutro na história. Bom, mas tirando essas situações de enredo também, tem um outro aspecto, né? Porque quando eu penso em conteúdo e também nas situações que os personagens eles estão inseridos, ou que a história que ela quer passar pra gente, a história que ela tenta vender aqui pra gente, pra mim, eu achei bem fraca. Eu achei as situações bobas. Um assunto que é interessante de ser trabalhado e que poderiam ser mais reais, mais palpáveis. Eu confesso que eu fui com o pé atrás para essa leitura, tanto pela capa, porque eu acho essa capa muito feia. Pelo menos agora eu tenho um livro para poder entrar nessas tags de livro com capa mais feia, e com certeza esse aqui vai ser um candidato. Eu até acho que esse livro ele merecia uma capa melhor, né, para poder passar mais credibilidade, mas eu resolvi ler pela curiosidade para saber o gosto do público, que é um livro que tem sido hypado, e pra mim ficou claro uma coisa, né, que eu não sou o público para esse livro. Eu fiquei bem surpresa aqui com alguns acontecimentos que eu não esperava que ela fosse trazer. Achei excelente a reviravolta, e eu fiquei com aquela sensação de esse aqui foi quase uma boa leitura, se não fossem essas situações bobas. E um desfecho aqui também, as motivações aqui dos personagens, na verdade de um desses personagens, por que que ele agia de tal forma, a saída assim eu achei também boba. Então eu senti fraqueza nesse sentido, né, da história que poderia ser mais potente. Então aqui, por exemplo, a Millie, ela começa a trabalhar nessa casa dos patrões. A princípio a patroa, ela recebe muito bem a Millie, só que logo em seguida a gente vai acompanhar uma mudança no comportamento da patroa. E aí a gente percebe muitos abusos que a empregada ela passa, e ela fica sem entender, né, todos esses maus tratos. Só que chega a ser muito desproporcional as situações que a autora coloca aqui. Porque lá na frente, como eu falei, a autora ela vai amarrar, ela não vai deixar essa ponta solta, porque ela vai amarrar ali o porquê que é tão desproporcional. Mas essa própria saída eu achei boba. Eu achei que a patroa, a Nina, ela poderia ter uma outra saída. Eu achei um tanto mirabolante nesse sentido. Enfim, gente, não dá nem pra falar desse livro, porque senão é spoiler. Mas o final da primeira parte também, que tem uma mudança ali, porque era a intenção da Nina que aquilo ali realmente acontecesse. Mas a maneira como aconteceu também eu achei bem fraca. Quando eu finalizei a primeira parte, gente, eu não acredito que eu estou diante dessas situações muito desproporcionais. Mas, de novo, ela consegue dar sentido e amarrar
todas essas situações que a gente acha mirabolante no começo. Então, assim, nesse sentido, por mais que eu tenha achado a história fraca, ela foi perfeita na escrita, né? Porque ela conseguiu fechar. Então, por isso que eu achei que foi quase uma leitura boa. De fato, eu fiquei presa a essa história, eu queria saber como queria se desenrolar. Foi um livro que me deixou envolvida, mas eu terminei com aquela sensação de poxa, poderia ter sido melhor. Como eu falei, eu vou continuar nessa minha jornada, eu vou ter mais atenção na hora de escolher o próximo thriller. E como eu estou totalmente por fora desse gênero, eu ainda estou conhecendo os autores, vou ver se eu consigo pegar alguns livros mais antigos que fizeram sucesso para poder ler. Bom, mas enfim, a conclusão que eu tiro desse desafio, pelo menos a princípio, é que como não é um gênero que eu leio muito, então eu não soube escolher os livros certos para ler. Mas, como eu falei, né, eu vou continuar tentando e, claro, se você tiver alguma recomendação de thriller, deixe aqui nos comentários para poder aproveitar e colocar na minha lista de leitura e continuar com esse desafio e compartilhar aqui com vocês as minhas próximas experiências de leitura. Se você já leu algum desses 2 livros, me conte o que você achou, como que foi a sua experiência de leitura. E se é novo por aqui, aproveite para se inscrever e acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.